Amém? Graças a Deus. Sejam bem-vindos. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Sejam bem-vindos à quarta-feira da Sagrada Família. Amém? Coloque a mão sobre o teu coração. Peça ao Senhor, Jesus, fale comigo. Espírito Santo, me acalma. Espírito Santo, me consola. Vai pedindo agora o Espírito Santo para sondar o teu coração, te preparar para coisas maiores, vai te preparar para coisas melhores. Ah, Senhor, queremos ser como o rei Davi, que confiava tanto em ti, que até no som das árvores ele ouvia a tua voz. Ah, Jesus, esse é o teu povo, Jesus. É a tua igreja que se reúne. É a tua igreja que se coloca diante da tua presença, Senhor. A palavra diz que devemos nos reunir no teu nome.
os joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder, eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Eu creio no poder da brasa viva do altar. Incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra
a sua casa agora. Enquanto você está de mãos estendidas, comece a pensar na sua família agora. E comece a citar o nome da sua família em oração, pedindo a Deus: Senhor, alcança aquela pessoa, Jesus, e fala o nome dela. Alcança, Jesus, aquele familiar que está perdido no álcool, nas drogas. Alcança, Jesus, aquele familiar que está perdido na prostituição. Oh, Jesus, precisamos do teu socorro. Sem ti nós não podemos nada. Tu és a nossa rocha, a nossa salvação. Em ti nós confiamos. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. E a paz que nós precisamos, Senhor. E nós pedimos: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Eu creio, faz um milagre em mim. Faz um milagre ali na minha casa e aqui neste lugar. Faz um milagre aqui em mim. Faz teu milagre em mim. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Pode sentar, fique à vontade. Você está na graça do Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos prestar atenção aqui na palavra agora. Em Efésios capítulo 3, em nome de Jesus. Aqui, irmãos, Paulo orou em um propósito muito especial. Pastora, qual propósito foi esse? Para que Cristo habitasse no coração daquele povo lá de Éfeso, através da fé. A fé que Paulo pregava, a fé no qual ele pregava Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele orou neste propósito, de buscar para que aqueles homens, aquelas mulheres aceitassem Cristo no coração. Jesus disse lá em João, capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Não adianta as pessoas quererem resolver problemas, mudarem as suas famílias, trazer aquele renovo dentro do lar, do casamento, sem Jesus. Sem Jesus a pessoa não consegue fazer nada. Por quê? Porque Ele é criador de todas as coisas. Então o apóstolo Paulo aqui, vamos lá em Efésios capítulo 3, então ele orou para esse propósito, para que Cristo, pela fé, habitasse nos corações das pessoas. E é necessário receber Jesus, irmãos. A gente vê tanta maldade acontecendo, a gente vê tanta gente boa se perdendo, por causa que o coração está vazio da presença de Deus. Vamos lá, acharam? Capítulo 3, versículo 14. Que propósito foi esse, pastora? Qual o título da mensagem aí? A oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, versículo 14, vamos lá? Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é quem? Que é Deus, O do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Nome de quem? Nome de Jesus. Para que,
segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O que quer dizer corroborados aqui? Quer dizer confirmados. Então Paulo estava numa oração muito forte, e ele até se colocou de joelhos por aquela causa. Não era uma batalha fácil, irmãos. Não é uma batalha fácil fazer um familiar nosso aceitar Jesus. Paulo estava orando por uma cidade inteira. Aquela cidade, irmãos, de Éfeso, na época, uma cidade portuária, onde as pessoas eram bem de vida, onde as pessoas não se preocupavam em buscar a Deus. Por quê? Porque elas já tinham de tudo. Então eram pessoas que não tinham preocupação. Eu vou para a igreja. Porque tem gente, irmãos, que vem para a igreja por alguma necessidade. É errado, pastora? Não, aqui ela vai conhecer Jesus, a mentalidade dela vai mudar, ela vai ser transformada e vai ver que o reino de Deus não é só comida, não é só bebida. Ela vai perceber que o reino de Deus é salvação. Mas aquele povo, era um povo que achava que não precisava de nada. Era um povo que tinha dinheiro, era um povo rico, era um povo que morava na beira da praia, não é diferente de alguns lugares que a gente conhece, Vamos entender aqui. Então Paulo, ele tinha uma certa dificuldade, porque além da idolatria daquele povo, nas coisas já naturais, eles ainda adoravam uma deusa chamada Diana. Para quem nos acompanha em casa, nós moramos no Espírito Santo, e aqui no Espírito Santo, a beira-mar, a cidade de Vitória, tem um pier, uma estátua da Iemanjá bem grande, onde as pessoas vão lá e adoram. Isso aí é aos domingos, não vou falar dessa parte. Mas era como se fosse isso na época. Tinha uma estátua da deusa Diana, e as pessoas iam lá levar sacrifícios, elas levavam oferendas, que não é diferente do que a gente tem aqui. Então Paulo encontrava uma dificuldade muito grande para que aquelas pessoas entendessem que Cristo era o suficiente em tudo. Não, eu já tenho tudo, Lógico, naquela época não se tinha carro, apartamento, as coisas que nós temos modernos hoje. Mas as pessoas tinham bons barcos, moravam em boas casas, naquela época já se tinha os mármores. Então as pessoas moravam bem, comiam bem, viviam bem. Então, qual a necessidade que elas tinham? A olho nu nenhum. É normal ir lá oferecer sacrifício à deusa Diana, então vamos lá. Era normal viver na idolatria que eles viviam. Então eles não tinham necessidades espirituais, entre aspas, que a gente sabe que Jesus é o único caminho. Eles achavam que aquele era o caminho. Então Paulo chegou naquela cidade, foi a primeira cidade que ele foi enviado por Jesus nas suas viagens missionárias, e quando ele chegou lá, ele viu essa dificuldade, e ele se entristeceu. Senhor, é um lugar muito difícil, mas eu não vou desistir. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Que muitas vezes acontece dentro da nossa casa. As pessoas vivem na idolatria, muitos dentro da nossa família acham que não precisam de Jesus, já tem tudo que precisa. Já moro bem, já tenho casa, carro, casamento, tenho um emprego bom. Então elas olham assim, não tem necessidade de nada. Mas na verdade elas são pobres, porque Jesus é a maior riqueza. Amém? Então são pessoas carentes e necessitadas do amor de Deus, que se não se converterem, infelizmente não vão herdar o reino de Deus. Então Paulo, quando olhou para aquela cidade, ele entendeu que essa cidade precisa reconhecer Jesus. Essa cidade precisa adorar o verdadeiro Deus. Então vamos continuar aqui. Vamos voltar ao verso 14. Então, por causa disso, esse era o propósito, tá? Por causa disso, me ponho de joelhos perante Deus, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele honrou o propósito. Irmãos, mas só que eu vou contar um detalhe para vocês. A gente já pegou o capítulo na metade. Sabe onde que Paulo estava? Na prisão. Ele sentiu a necessidade
podia estar pensando nele mesmo, né? Mas olha só que incrível. Ele sentiu a necessidade, mesmo na prisão, de orar por aqueles que estavam presos espiritualmente. Amém? Então vamos entender aqui, ó. Por esta causa, me ponho de joelhos. Qual era a causa? Salvação dele. E qual é o propósito que você tem feito pela sua casa? Ah, pastor, eu tenho pago um preço muito alto pela minha família. Ah, pastor, mas ó, chegou uma hora que eu até desisti. Não. Mesmo que você esteja numa prisão, né, numa situação difícil, você não pode abrir mão da salvação da sua casa. Ainda que você no seu corpo físico, como Paulo, esteja enfrentando dificuldades, né, há causas que são maiores. Você já viu aquela mãe que às vezes está cheia de dor, mas se o filho grita, ela esquece da dor e vai acudir o filho? Assim nós temos que ser espiritualmente. Às vezes a gente tem que esquecer da nossa própria dor, da nossa própria situação difícil, num benefício maior. Paulo podia estar rogando a Deus: Senhor, eu estou preso aqui em Roma, o povo de Éfeso está lá que não se converte. Mas Paulo não desistiu. Lá dentro da cadeia ele fez o quê? Se ajoelhou. Senhor, eu vou orar todo dia de joelhos se for necessário, por essa causa. Aí eu te pergunto, qual é a sua causa, irmãos? Qual é a causa que te trouxe aqui? O que é mais importante? O reino de Deus, como eu disse no início, não é só comida, não é só bebida, mas o reino de Deus é salvação. Porque quando aquela pessoa se converter, ela vai entender que em Cristo ela tem direito à prosperidade. Ela vai ter direito à comida, ela vai ter direito à bebida. E qual é o pai que vai deixar o filho morrer de fome? Qual é o pai que o filho pedindo pão, ele vai dar, né, um escorpião para o filho? Pedindo ovo, vai dar uma serpente? O próprio Jesus diz que nós, sendo naturais, maus, né, a natureza humana que é maligna, se a gente sabe dar boas coisas, imagine Deus que nos criou. Quanto mais vai nos atender. Mas a gente tem que entender que tem causas que são mais urgentes do que a nossa própria vontade. Às vezes você tem que ser aquela mãe que esquece da dor do corpo para poder acudir o filho. E o filho pode ser um parente, irmãos. Aquela pessoa que está lá se perdendo no algo. Todo dia você recebe a notícia: e fulano chegou aqui mais bêbado do que nunca. Aí, em vez de você ficar assim: ai meu Deus, não, Senhor, eu vou pagar o preço. Eu vou colocar na tua presença para aquela pessoa. E vai chegar um ponto, irmãos, que vai parecer que a sua oração não está fazendo nem cócegas no mundo espiritual. É aí que o diabo engana muitos. Você tem que permanecer firme. Versículo 15 aqui, ó. No qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da onde? Da sua glória, o que você precisa está em quem? Em Jesus, na glória de Deus. Amém? Diga para o seu irmão que você precisa estar em Jesus. Sua necessidade Ele pode suprir. Então tudo que você precisa, irmão, está em Jesus. Ele está dizendo aqui, ó, para que, segundo 16, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais o quê? Corroborados, ou seja, confirmados com poder pelo seu Espírito aonde? No homem interior. Irmãos, o homem interior é a sua alma, é o seu espírito. Quando esse homem se enriquece das coisas espirituais, as coisas terrenas elas vêm, irmão. Você tem que correr atrás, não, que elas acontecem. Primeiro você tem que olhar para o interior. Como é que está a sua fé? Ah, pastor, minha fé já não é mais a mesma. Então você precisa chegar diante de Jesus. Jesus, a tua palavra diz que o Senhor é autor e consumador da minha fé. Eu devo olhar só para ti. Tem gente olhando mais para o problema do que para Jesus. Hoje eu vi um vídeo de um pastor muito legal. Ele botou lá assim: sabia que Deus não resolve problemas? Deus não resolve problema de maneira nenhuma.
Às vezes a pessoa está lá passando uma necessidade financeira, Deus me socorre, e nada acontece. Às vezes ela está enfrentando uma doença no corpo, Jesus me cura, e nada acontece. Já repararam isso? E Deus não resolve o problema. Jesus não vai te curar. Como assim, pastora? Porque Deus já te deu autoridade em Jesus, Ele já te curou. Às vezes você está pedindo alguma coisa que Deus já falou, é seu, é só pegar. Às vezes você está pedindo coisa que está na sua frente. Às vezes você está lá, Deus resolve, e nada acontece. E você precisa da fé para entender que tudo que você precisa, Ele já te deu. Amém? Tudo que você precisa, Ele já te deu. Estava comentando com meu esposo essa semana. Eu assisti um culto lá na nossa sede estadual. E agora nós temos um novo líder, né? Pastor Márcio. E aí ele estava dando um exemplo, né? Eu lembrei muito da minha casa. Ele estava dando um exemplo. Você já reparou que quem tem filho pequeno em casa, o filho pequeno chega para você e fala assim: compre isso para mim, me dá isso. Já reparou que os filhos pequenos fazem isso? Na nossa época a gente não fazia, né? Mas a geração de hoje faz isso. Eles não perguntam se você tem dinheiro, eles não perguntam se você pode, não é assim? Eles perguntam: ô pai, você pode fazer isso para mim? Não, eles já chegam pedindo. Pai, faz. Pai, pega. Pai, compra. Por quê? Porque eles têm um entendimento que eles são filhos e o pai vai suprir a necessidade do filho. Às vezes não passa nem pela cabeça, você está passando um momento até apertado ali. Eles não vão entender. Você fala: ó, mamãe está sem dinheiro agora. Passa no cartão. Não é assim? Pix. A geração de hoje nem entende aquilo que a gente um dia já passou de necessidade. Porque a geração de hoje entende o quê? Você é pai, você ama, você vai cuidar. Você é pai, você ama, vai cuidar. E aí ele deu esse exemplo que o filho dele estava em São Paulo, ia chegar ontem, né? E ele falou: pai, quando eu chegar aí na nova cidade, o senhor compra aquele iogurte que eu gosto? Tá bom, meu filho, eu compro. Mas o menino não perguntou se o pai podia, se tinha alguém disponível. Ele sabia que o pai ia dar um jeito e comprar para ele. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Que Deus é assim, irmãos. Se a gente entende que Ele é nosso Pai, através de Cristo Jesus, amém? Se a gente entende que Ele é nosso Pai, a gente chega a Ele, e tudo que pedirdes em meu nome, eu vos farei para que o Pai seja glorificado. Jesus está dizendo: vocês não precisam pedir nada para mim. Vai lá para o meu Pai em meu nome, Ele é seu Pai também. Não é assim que começa a oração? Pai nosso. Não é o Pai só de alguns, é nosso. Então você, como filho, irmão, às vezes você tem vontade de comer um iogurte, não tem? Estou falando as coisas espirituais. Você tem suas necessidades espirituais. E aí, irmão, você precisa chegar diante do Pai em nome do Filho. Mas se a fé do homem interior não entender isso, a pessoa vai ficar a vida inteira pedindo, mas sem fé para receber. E Deus não vai resolver o problema. A situação não vai ser resolvida. Vamos continuar aí. 17. Para que Cristo habite pela fé. Viu o que eu falei? Para que Cristo habite pela fé aonde? No vosso coração. A fim de, estando o quê? Arraigados e fundados em amor. Você sabe o que significa arraigados? Enraizados, colados, enxertados, seguros, firmes. Então, quando você está enraizado, a raiz está bem fixa, pode vir um vento que for, não arranca a árvore do lugar de jeito nenhum. E aqui Paulo está dizendo: para que Cristo habite pela fé no seu coração, a fim de que, estando, vou trocar a palavra, enraizados e aprofundados em amor. Olha só, irmão, que coisa interessante. Quanto mais você se aprofunda no amor de Deus, mais confiança em Deus você tem. E quando você pega a confiança, você pega a intimidade, aí você tem coragem de falar aquilo que muito tempo você não tem coragem de dizer para Deus.
Deus, eu preciso. E Deus, Ele vai suprir sua necessidade. Amém? Mas é preciso se aprofundar nisso. É preciso criar raízes espirituais na palavra, deixar que o autor e consumador da fé, Jesus, Ele venha e habite dentro do seu coração. Agora, se o seu coração for uma casinha ocupada, você vai ter que tirar alguma coisa para ele poder entrar. Quer ver aquela casa que você não consegue nem entrar dentro de tanto bagulho que tem? Às vezes o bagulho tem que ir para fora. Às vezes o lixo tem que ir para fora, para dar espaço para coisas novas entrar. Às vezes o coração está lá cheio de ódio, rancor, mágoa, tristeza, revolta, não perdoo, não esqueço. É aí que Jesus não pode entrar num lugar sujo. Que Jesus é limpeza. Agora, se você falar, Jesus, eu acumulei tanto entulho no meu coração que eu não consigo tirar mais. Está pesado para tirar. Sabe aquele móvel antigo? Aquele da casa madeira antiga? Aí encharca nas águas da chuva, fica pesadão. Como é que a pessoa tira do lugar? Não tira. Aí ela vai precisar de quê? De ajuda. A madeira inchou, dobrou o volume, peso, você não consegue arrastar sozinho mais. E aí o que você tem que fazer? Pedir ajuda. Só que a ajuda que você vai pedir é meu. Senhor, me ajuda a limpar. Me ajuda a me aprofundar em Ti. Criar raízes na fé. Versículo 18. Poderes perfeitamente compreender. Aí as coisas vão fazer sentido para você. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos. Que santos são esses? São imagens, pastora? Não. Santo é todo aquele que está na palavra. Amém? Repita comigo. Santo é todo aquele que está na palavra. Se você está na palavra, você é santo. Amém? Continuando aí, Poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer do amor de quem? Do amor de Cristo. Tem gente que precisa conhecer o amor verdadeiro, irmãos. Já conheceu o amor do homem e se frustrou. Agora precisa conhecer o amor verdadeiro. Jesus estava cansado, morava de meio-dia, no sol escaldante, sentou na beira de um poço. Você conhece a história. Veio uma mulher no horário de meio-dia, porque as mulheres iam de manhã. Mulheres decentes iam tirar água do poço de manhã. Essa não. Essa ia tirar no meio-dia. Por quê, pastor? Porque ela era indecente? Digamos que não é que ela fosse indecente, mas que a vida que ela levava não agradava aos outros. Então ela esperava todo mundo sair e ia fazer a parte dela. E aí ela chega no poço e Jesus já está lá. E ela olha e Jesus pede a ela: tira a água para mim. E ela falou assim: mas como? O Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, que eles não se combinavam na época. Como que o Senhor, sendo homem, pede para mim, uma mulher, tirar água para o Senhor? Jesus fala para ela: se você soubesse quem te pede, você teria água da vida. Você pediria água da vida. E aí ela fala: então quem tu és? E aí Jesus começa a conversar com ela, fala do dom da vida, fala do amor. Imagina quantas decepções aquela mulher passou, né? E aí, de repente, o amor de Deus inunda o coração dela e Jesus fala assim: vai lá e chama o seu marido. E ela fala assim: Senhor, eu não tenho marido. E ela se cala. E Jesus vira para ela e fala assim: você está certo. Você já teve 5 maridos. E o que você está vivendo agora não é seu marido. E ela fala: vejo que tu és profeta, que conhece coisas que ninguém saberia. O que isso mostra para a gente, irmãos? Que nós talvez passamos por muitos sofrimentos na vida, coisas que talvez as pessoas até não conheçam, julgam a aparência daquilo que vê, mas aquilo que está no interior, Jesus consegue enxergar. Por isso que Paulo ora aqui de joelhos, chorando, clamando para que Jesus entrasse dentro do coração, porque Jesus sabe que tem amarras no coração do ser humano, que talvez o outro que está do lado
que Ele pode desfazer. E aquela mulher muda de vida. Ela muda a história dela, ela começa a espalhar o amor de Deus para todo lugar. Porque até então ela não tinha conhecido o amor verdadeiro. Imagina como ela deve ter sido subjugada na vida. E para dar atenção. Então você precisa entender que Jesus é aquele que quer te dar atenção devida. Quer escutar os seus problemas. E Paulo orava para que esse povo entendesse isso. Que a vida era muito mais do que bens materiais. E coisas espirituais, concertos espirituais, dinheiro não conserta. Um coração machucado, a pessoa pode ser rica que for, dinheiro não conserta. Tem gente que fala que dinheiro é felicidade. Não. Dinheiro ele ajuda a pagar uma conta, comprar um alimento, mas a felicidade é Jesus. Quantos famosos aí são podres de rico, vamos falar assim, né, e tira a própria vida, se suicida, toma remédio para se matar. E aí? O que valeu todo o dinheiro que tinha? Não podia curar a alma. Não tem coisa, irmãos, que só Jesus pode fazer. Então Paulo entrou numa batalha para que aquele povo não aceitasse todo o entendimento. E aqui ó, 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para que você seja cheio de tudo que Deus tem para você. Amém? 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer algumas coisas, amém? É isso que está escrito na sua Bíblia? Não. E o que está escrito aí? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou do que pensamos, segundo o poder que em nós opera. Qual é o poder que opera em nós? Em nome de Jesus. Mas se a pessoa não tiver fé dentro do coração, ela não vai entender isso aqui. Ela vai ficar sempre nas migalhas, tirando água do poço ao meio-dia. 21 a gente encerra. A esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. É isso, meu irmão. É o que Deus tem para fazer no nosso meio, muito além do que pedimos ou do que pensamos. Então, o desejo de Deus não é que você tire água do poço ao meio-dia, mas que você ande de cabeça erguida para ir a qualquer hora que você precisar. E que esse poço, Deus, que tem ali a fonte, seja Jesus no seu coração. E aí você nunca mais vai precisar de nada de ninguém, porque tudo Ele pode suprir a sua necessidade, muito mais além. Mas aí, irmãos, é que entra a nossa parte. Você entendeu a fé, o amor de Deus? Agora, como Paulo, apesar das prisões interiores, você precisa fazer um propósito com Deus, pela sua graça. Um propósito para que a sua família não se perca. Graças a Deus, passou o período do carnaval, mas os filhos do carnaval em novembro não nasceram. Isso aqueles que não vão ser abortados na metade desse caminho. Isso é porque a mídia não mostrou quantas vidas se perderam. Isso porque a mídia na totalidade não mostra quantas pessoas contraíram o vírus da AIDS. Doenças de pele, doenças sexualmente transmissíveis. Isso porque a mídia não mostra quantos estupros aconteceram. Porque se a mídia mostrar tudo, ninguém participa do carnaval mais. Aí o diabo não faz festa. Então, irmãos, a gente precisa pagar um preço. Pagar um preço o quê? De propósito, compromisso. Qual foi o compromisso do Zaqueu? Enfrentar a multidão, enfrentar a figueira brava para ver Jesus. Qual o compromisso de Paulo? Mesmo na prisão, dobrar o joelho e orar até que acontecesse. Eu não sei qual o compromisso que você vai fazer,
Mas por causa disso, por essa situação, você precisa se comprometer com Deus. Amém? Eu quero orar por você agora. Incline a sua cabeça por um instante. Coloque a mão sobre o teu coração e chorar. Meu Deus, Paulo orou neste propósito para que Cristo habitasse pela fé no coração das famílias cristãs de Éfeso. Porque muitos ali haviam se esquecido quem era Cristo e outros ainda nem o conheciam. Todo e qualquer propósito, Senhor, que fizermos diante de Ti, precisa ser feito pela fé. Ah, Jesus, para que sejamos confirmados, enraizados, estabelecidos, fixados em Ti, para que, meu Deus, independente da religiosidade que enfrentamos, porque mesmo que venhamos enfrentar, meu Deus, palavras orgulhosas, como Paulo enfrentou daqueles homens, daquelas mulheres, porque o povo de Éfeso era muito religioso, cheios de si pelas condições financeiras que tinham, serviam na idolatria tensa mesmo, aquela estátua da deusa Diana que eles tinham na época. Mas o Paulo não se importou com isso. A batalha em oração podia ser dura, mas Paulo não entregou os pontos. E, meu Deus, eu oro para que essa pessoa hoje também não entregue os pontos, para que ela não desista, mesmo que ela enfrente situações terríveis como Paulo enfrentou, situações difíceis, muitas vezes até impossíveis aos olhos humanos. Talvez essa pessoa está dizendo: Senhor, assim como Paulo, eu estou com as mãos atadas, tem coisas que eu não consigo fazer. E realmente, irmãos, tem coisas que as nossas mãos não vão poder executar. Mas quando nós nos colocamos diante do Senhor com fé, o Senhor no mundo espiritual pode mover cadeias, montanhas, abrir portas de prisões, abrir os olhos do céu, fazer o coxo andar, o surdo ouvir, o mudo falar. O Senhor pode converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. O Senhor pode fazer aquele que mentia não mentir mais, o que roubava não roubar mais. O Senhor pode operar uma transformação que não vai ser necessário levantar um só dedo da nossa mão. Mas no mundo espiritual muita coisa se moveu. No mundo espiritual há anjos ministradores que, ordenados pelo Senhor, podem ir até a casa dessa pessoa agora. Paulo sabia que ele não precisava estar em corpo presente para que o poder de Deus operasse. O poder de Deus vai além de montanhas, vai além das barreiras naturais. O Senhor pode alcançar a pessoa na sua oração aqui. Ele pode alcançar pessoas até em outros países. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo, Ele pode fazer tudo. Para Ele não há impossíveis. Ele pode mudar uma situação da noite para o dia, do dia para a noite. Mas é a nossa parte. Paulo não abriu mão, não entregou os pontos. Orou, fez propósito, incentivou os crentes a estarem enraizados em Cristo, a falarem do amor de Deus para que outros conhecessem também, porque Paulo sabia que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais. Ô meu irmãozinho, irmã, faça orações, faça propósitos. Deus mandará a abundância. Ou seja, Ele vai mandar o recurso, Ele vai mandar a condição, Ele vai mandar a resposta, para que a glória dele se manifeste em nosso meio. Porque a sua vitória manifesta a glória de Deus. Porque você é de Deus. A oração precisa ter resposta, sim. O milagre precisa acontecer, sim.
Porque tem certas situações que se o povo não vê os sinais, eles não vão crer. E a tua palavra ainda atesta isso em nosso meio. Que estes sinais seguirão aos que creem. Quando esses beberem algo mortífero, não fará dano algum. Se pegarem serpentes, escorpiões, não lhe fará dano algum. Expulsarão demônios, curarão os enfermos. Tudo que fizerem em nome de Jesus, o Pai realizará para que o nome dele seja glorificado. Essa é a sua maior herança. Essa é a sua maior arma. Jesus já colocou a fé no teu coração. E fé necessária para vencer. Em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, por causa das famílias, nós nos colocamos de joelhos agora perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Jesus, nós oramos agora. Nós oramos em Teu nome e clamamos a Ti, ó Pai, nosso Pai, para que o Senhor venha, meu Deus, intervir, meu Pai. Venha intervir agora, meu Deus, no mundo espiritual, a quebrar essas correntes em nome de Jesus, as correntes espirituais que ninguém vê, essas correntes, meu Deus, que estão prendendo o membro da família desta pessoa no alcoolismo, nas drogas, que estão prendendo na doença, na enfermidade, no espírito do divórcio, da prostituição, no espírito contrário à natureza humana. Em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, de joelhos, firmando um propósito, um compromisso, assim como Paulo disse. Senhor, é por causa disso, por causa do povo de Éfeso, para que Cristo nascesse pela fé no coração daqueles homens e mulheres. Paulo se colocou diante do Senhor, e nós aqui agora, como igreja do Senhor, nos colocamos diante de Ti agora, para que o Senhor Jesus Cristo nasça no coração dos nossos familiares pela fé agora, num ato de fé, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos aqui agora, Senhor, faça o sobrenatural que só o Senhor sabe fazer. Não há barreiras, não há distância para que o Senhor possa operar, porque o Senhor em tudo pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Por isso nós damos glórias ao Senhor, que as cadeias já foram rompidas, as correntes já foram quebradas, portas, meu Deus, espirituais foram fechadas aqui hoje em nome de Jesus, e portas do céu foram abertas diante de nós, porque a Tua palavra diz: diante de Ti eu pus uma porta aberta. Por isso, meu Deus, nós oramos por esta causa, nos colocamos de joelhos em nome de Jesus, porque uma igreja ora de joelhos e a família